Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sempre ao início de nossas reuniões, nós pedimos que compartilhem com seus amigos e seus familiares e também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo as nossas reuniões. Também esclarecemos que os nossos estudos são feitos de maneira alternada com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós daremos continuidade ao nosso tema especial, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E quem continuará falando sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, Guilherme Sarcinelli Luz. Guilherme é integrante do Grupo Espírita André Luiz. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos fazer uma pequena leitura e uma prece inicial. Nossa mensagem de hoje traz como título Paz no Coração. Quando o Evangelho é muito discutido, a sua vivência faz tarde demais. Agora, hoje é o momento exato de nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. Jesus espera-nos paciente, misericordiosamente. A humanidade, nossa família por extensão de amor de nosso Pai, necessita do nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre, em assumindo um compromisso conosco neste trabalho de luta e transformação, de modo a apressar-lhes o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance. E se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Essa mensagem está no livro Jesus e Nós, com a psicografia de Divaldo Franco. Passemos agora a nossa prece, pensando nessa doce mensagem do nosso amigo Dr. Bezerra, que nos traz esse conforto e essa paz para os nossos corações, para que possamos enfrentar assim as dificuldades do nosso dia a dia, com a certeza de que Jesus está caminhando junto de nós, para que possamos assim fazer a transformação de que cada um necessita. Pedimos assim, dessa forma, com permissão da espiritualidade maior, de Jesus e, acima de tudo, de Deus, que possamos iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, vamos agora então para a segunda parte do nosso estudo sobre Dr. Bezerra, o médico dos pobres. Guilherme, a palavra é sua. Essa é a figura de Bezerra de Menezes. A gente vai tentar extrair um pouquinho da história dele. Isso aqui é uma imagem dele ainda jovem. Ele, em 1838, com 7 anos, ingressou na escola pública de Riacho do Sangue, onde aprendeu os princípios da educação elementar. E interessante que ele apenas em 10 meses ele conseguiu construir dentro dele, que naquela época, né, a escola primária começava com as crianças aos 7 anos, não tinha a pré-escola, né?
e ele aprendeu a ler, a escrever, os primeiros elementos de matemática e tudo mais em apenas 10 meses. Com 11 anos, o pai foi obrigado a se mudar, foram para o Rio Grande do Norte por questões econômicas, e após 2 anos, ele já, com 13 anos, portanto, já atuava como professor substituto na escola que ele estudou lá no Rio Grande do Norte. Então, demonstrando que era um espírito bastante apto, né, e empreendedor no sentido intelectual. Em 1846, com 15 anos, ele retorna para Fortaleza e conclui os estudos preparatórios. Em 1851, com 20 anos, o pai dele falece e ele então se muda para o Rio de Janeiro e inicia os estudos da Faculdade de Medicina. Então, já tinha, portanto, concluído, né, os seus estudos preparatórios lá no Ceará e veio para o Rio de Janeiro com dificuldades, né, porque ele teve que se manter aqui no Rio de Janeiro. Então, com 21 anos, ele já ingressou a sua residência na Santa Casa da Misericórdia. E para poder manter, prover os seus recursos de estudo, pagar aluguel e outras coisas, ele dava aulas particulares de filosofia e matemática. E aqui eu lembrei de uma história que é contada sobre ele, né? Que ele um dia aparece para ele um aluno pedindo aulas particulares, e ele então acerta com ele o preço e tudo mais, e o aluno faz questão de pagar em adiantado. O Bezerra reluta um pouquinho, mas acaba aceitando, em função até das suas necessidades econômicas, mas ele iria cumprir, né? Tudo. O fato, claro, é que o aluno não aparece nunca mais. E fica-se, né, a ideia de que talvez ele nem tivesse sido alguém encarnado. Ou, se foi ou não, o fato, claro, que atendeu de uma forma a necessidade material de Bezerra, como a demonstrar que os seus tarefeiros do bem não ficam desamparados. Com 25 anos, né, 1856, ele então conclui o seu curso de medicina e começa já a trabalhar como assistente do cirurgião-mor do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Porque ele foi, o cirurgião-mor foi seu professor durante a faculdade, ele viu em Bezerra de Menezes a sua dedicação, o seu empenho à medicina e tratou de convidá-lo a ser seu assistente. E a gente, né, tem várias obras que contam a história de Bezerra de Menezes, e a gente vai aqui apresentar, né, Silvio Brito de Soares, Juvanir Borges de Souza, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, também, peraí que eu preciso ler aqui, Luciano Klein, ele escreveu também sobre Bezerra de Menezes, seu tempo e sua missão. Eu entendo que é o filho dele, porque o Luciano Klein Filho, ele também colocou em livro uma carta de Bezerra de Menezes, a gente vai comentar ela daqui a pouco. E Jorge Damas também tem um livro falando do Bezerra de Menezes e o Espiritismo, falando um pouco da família dele. Outro também, que é Francisco Aquarone, o médico dos pobres. E eu me utilizei de um pedacinho aqui do livro de Ramiro Gama, que é o Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Ramiro Gama também escreveu, né, Lindos Casos de Franciscano de Xavier, e é muito interessante ler essa obra dele. Ela foi publicada em 1940, e é interessante que o Ramiro Gama, ele quis, antes de publicar a obra, obter do Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier, como se fosse uma confirmação de que aquele livro realmente era útil, seria bom, e se ele concordava com a leitura do livro.
e pediu que Chico trouxesse uma mensagem de Bezerra de Menezes para ele. E o Bezerra responde assim: Meu filho, é difícil falar acerca de nós mesmos. Peçamos a Deus nos faça servidores da causa de nosso Divino Mestre, diante de quem somos tão somente espíritos endividados, com inadiáveis imperativos de trabalho na tarefa da própria salvação. Então, essa foi a resposta de Bezerra para o Ramiro Gama, ou seja, ele não deixou de atender ao pedido dele, mas, de fato, ele não foi falar sobre a obra, porque ele não queria que falasse sobre si mesmo, ele não tinha como, né, trazendo para nós uma ideia da humildade dessa alma que foi Bezerra de Menezes, que é Bezerra de Menezes, né? Então, pegando um trechinho, Ramiro Gama, ele começa o livro contando a história do próprio livro, e onde ele então fez uma entrevista com uma sobrinha neta de Bezerra de Menezes, que é a dona Fausta, em que ela conta um pouquinho, né, da história do avô e diz assim: 2 anos depois de graduar-se, casou-se por amor com Dona Maria Cândida de Lacerda, tendo 2 filhos, e 5 anos depois ficou viúvo. Então aqui a gente vê que foi um coração que é casado, né, por 5 anos, ele acaba ficando viúvo, mas ela deixa 2 filhos com ele. E a dona Fausta diz que realmente foi um grande golpe no coração de Bezerra de Menezes, que se sentiu muito assim afetado, porque ele amava muito a esposa. Mas ele tinha que cuidar de 2 filhos. Então, que acaba acontecendo é que ele, então, um ano depois, ele nessa época ele já estava se reelegendo vereador, ele se casa em segunda núpcias com com Cândida Augusta Lacerda Machado, que é a irmã materna da sua primeira mulher, e com ela ele tem mais 5 filhos. Então, a irmã, de certo modo, acabou se sentindo carinhosamente envolvida, né, pelo cunhado, e abraçou a tarefa de cuidar dos 2 filhos e terminaram por ter um casamento feliz também, com mais 5 filhos. Então foram 7 filhos ao todo que Bezerra de Menezes teve nessa encarnação. E aí ela descreve como era a rotina do avô. Chegava da cidade por volta das 14 horas e ia ali atender aos seus inúmeros clientes, na maioria pobres, que nada lhe davam senão a estima e a bênção das preces. O mesmo havia feito na parte da manhã no seu consultório na rua 1º de Março. Então, ele, como médico, tinha um consultório onde ele atendia, né, formalmente os clientes, mas quando ele chegava em casa, ele acabava atendendo inúmeras pessoas que não podiam lhe pagar. Mas o fato claro é que, mesmo no consultório dele, havia muitos dos clientes que buscavam e que não conseguia pagar, e que o Bezerra de Menezes acabava receitando e mandando, né, o dono da farmácia homeopática, que era a farmácia Cordeiro, dar as medicações para que ele mesmo, né, se utilizasse do dinheiro que ele ganhava no consultório para poder cobrir as despesas de alguns dos seus pacientes que não tinham dinheiro para comprar a medicação. Então ele diz, ó, muitas vezes era chamado para atender aos pobres do morro quando chegava em casa, né? Na maioria mulheres em estado de gestação. A todos dava o remédio da sua bondade, exteriorizada nos abraços, no olhar e nos conselhos. Jamais me esquecerei de sua voz e do seu olhar. Quando falava e olhava, emocionava. Em tudo punha algo do coração formoso. Então, uma das histórias que é contada de Bezerra de Menezes é um caso em que ele, como a gente viu, ele sempre tentava atender as pessoas que precisavam. Então, uma vez, uma pessoa necessitada, que a sua esposa estava assim muito doente,
pediu a ele algum recurso para que ele pudesse comprar o remédio, e ele então disse que não tinha como. Ele viu ali, ele não estava nesse dia, ele estava absolutamente sem dinheiro. Então, o que que ele faz? Ele acaba abraçando o irmão que veio pedir a ele e mandou ele transmitir esse abraço para a esposa, pois aconteceu que alguns dias depois, esse companheiro vem buscando Bezerra de Menezes e diz a ele que ele realmente deu o abraço, que a esposa ficou curada e as dificuldades econômicas, inclusive, que ele estava passando, ele conseguiu um emprego e queria agradecer muito ao Bezerra de Menezes, ou seja, a energia, o amor e o carinho que ele transmitia para as pessoas que o buscavam era tão sincero e tão elevado que ele tinha, digamos assim, consequências muito grandes. E aí, Dona Fausta, né, sua sobrinha neta, continua contando para Ramiro, dizendo assim, que no dia 10 de abril de 1900, às vésperas do seu desencarne, pedi a minha mãe para me levar à sua casa. Aqui e pelos morros havia um clima de tristeza. Todos sentíamos que íamos perder o nosso grande amigo, o querido médico dos pobres, o anjo encarnado da caridade, um dos raros discípulos de Jesus. Seu enterro foi uma apoteose. Gente dos morros, da cidade, dos subúrbios, homens e mulheres levaram-lhe o corpo a pé, daqui até ao cemitério São Francisco Xavier, no Caju. E lá a gente encontra o túmulo dele ainda enterrado na entrada, né, do lado direito da capela. Há sempre flores no seu túmulo, dizia ela para Ramiro. E o Ramiro coloca aqui alguns dos livros que foram publicados por Bezerra de Menezes e alguns fatos importantes, né, da vida dele. E eu gostaria de destacar aqui que, entre outras coisas, ele foi vereador da Câmara Municipal, da Corte, seu presidente, quer dizer, chegou a ser presidente da Câmara, foi deputado da Câmara Federal, e o Rio de Janeiro era, nessa época, né, a capital do Brasil. Então, esse papel que ele desempenhou, um papel público, né? Quer dizer, não foi necessariamente o que o projetou na sociedade. Ele foi projetado na sociedade principalmente pelo seu amor, pela sua dedicação, o seu carinho às pessoas humildes, pobres e mesmo aos não pobres, né? A forma como ele atendia como um médico humanitário, utilizando-se da homeopatia, principalmente. E um outro aspecto a destacar é que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ou seja, se Ismael pediu a ele que ele congregasse os elementos dispersos, então ele se empenhou, né? Foi presidente em 1889, foi vice-presidente em 1890 e 1891 e depois voltou à presidência em 1895 até ele desencarnar em 1900. Nesse período de 1895, contam-nos as histórias do espiritismo do movimento brasileiro que havia uma disputa entre o grupo de espíritas que defendiam o espiritismo no seu aspecto científico, daqueles que defendiam o espiritismo no seu aspecto religioso. Então havia uma certa cisão dentro do movimento espírita. E quando Bezerra de Menezes decide reassumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, ele fez exatamente esse papel de conciliar esses dois lados, e a gente lembra aqui mais ou menos o papel de Pedro conciliando Paulo, né, com Tiago, para quem lê o livro, né, Paulo Estevão vai encontrar essa circunstância, e o Bezerra de Menezes, então, acaba cumprindo esse papel, como Ismael pediu a ele de reunir os elementos dispersos. E a gente encontra em muitas das mensagens, né, que o Dr. Bezerra de Menezes dá, através principalmente da mediunidade de Valdo Pereira Franco,
mensagens de unificação do movimento espírita, ou seja, que nós espíritas procuremos nos unir e não nos deixássemos levar pelo personalismo, pelas nossas ideias próprias, que assim como Kardec diz, a gente pode até discutir, ter pontos de vista diferentes, ideias diferentes, mas nós não podemos dissentir, porque o ressentimento, as mágoas, a polarização nos afasta, enquanto que os debates das ideias diferentes não é necessariamente razão para a gente se dissentir. Então, a gente pode livremente exercer a fraternidade, debatendo e discutindo. Então, ele cumpriu esse papel e desencarna em 1900. Aqui, eu identifiquei, né, através da internet, a gente vai poder encontrar, que Bezerra de Menezes foi também escritor, ou seja, ele gostava de escrever romances, e tem alguns romances dele, como A Casa Assombrada, Os Carneiros de Parnúgio, História de um Sonho, Pérola Negra, Evangelho do Futuro e Lázaro o Leproso. Mas também foi feito dois outros livros, um dos livros dele que é A Loucura sob Novo Prisma, esse segundo que está aí, que é uma, digamos assim, é uma interpretação médica a respeito da loucura, trazendo, né, o conceito que a doutrina espírita nos apresenta a respeito da influência espiritual nos casos de loucura, não necessariamente dizendo que seria sempre espiritual, mas dificilmente não existe uma componente espiritual associado, tendo em vista que todos somos espíritos que trazemos, né, as nossas questões do passado, isso ele apresenta no livro, e que atraímos para nós as influências espirituais. Então, nesse livro, ele vai fazer uma abordagem científica a respeito disso, e esse outro livro, que é uma carta de Bezerra de Menezes, já é um livro que foi publicado em função de uma carta que ele escreveu para o irmão. Ele diz aqui, ó, encontramos a íntegra de uma carta enviada ao seu irmão, datada de 31 de maio de 1886, mesmo ano de sua conversão ao espiritismo. Acusado pelo irmão de renegar o catolicismo e abraçar ideias falsas e demoníacas, Bezerra defendeu-se serenamente, expondo com objetividade e clareza a doutrina que o sensibilizara, revelando uma cultura extremamente vasta. Então, aqui eu acho interessante a gente destacar, quer dizer, foi feito o livro dessa carta, não é que ele tenha escrito um livro. Transformaram em livro, dado a argumentação dele com o irmão de forma serena. Quer dizer, ele certamente foi impactado pela acusação do irmão, como se ele tivesse abraçado, né, uma coisa que seria demoníaca. Foi uma ação católica, a família dele, aquilo para o irmão foi assim um absurdo, mostrando os embates que o espiritismo enfrentou naquela época, e ele apresentou esse testemunho dele da conversão. Então é interessante destacar aqui o seguinte: ora, quando que Bezerra de Menezes se tornou espírita? Então ele era esse médico amoroso, dedicado, essa pessoa, mas ele só foi se converter ao espiritismo em 1886. E como ele desencarna em 1900, a gente deduz aqui que ele teve basicamente 15 anos, 14, né? 14, 15 anos, quer dizer, o 1886 mais o de 1900, na verdade, são 15 anos. E pode ser, digamos assim, até uma coincidência, mas é parecido com Allan Kardec. Porque Allan Kardec, ele só em 1800, embora tenha nascido em 1803, só em 1854 é que ele entrou em contato com o fenômeno, né, da manifestação dos espíritos e vai desencarnar em 1869. Então, em apenas 15 anos, Kardec desenvolveu o trabalho dele da codificação. E aqui a
a gente evidencia que Bezerra de Menezes, embora tenha reencarnado com o objetivo de fincar as raízes do Consolador, ele só fez esse trabalho durante 15 anos. Quer dizer, a vida dele foi um exemplo de dedicação. Como o próprio Allan Kardec também, e Hippolyte Léon Denis Rivail, a vida dele foi dedicada à educação e um professor extremamente amoroso, certamente que foi. Então, Bezerra de Menezes, um médico amoroso, em 15 anos apenas ele faz esse trabalho de unificação dos elementos dispersos da doutrina espírita, conforme Ismael pediu. Bom, eu achei interessante também nós mencionarmos aqui algo que já é sabido, né, de uma encarnação anterior de Bezerra de Menezes, para a gente ter uma noção de quem é esse personagem que se apresentou a nós. Então, a gente encontra no livro Ave Cristo o início dele dizendo assim: preparando os caminhos. É o primeiro capítulo do livro Ave Cristo, que, para quem não leu, a gente recomenda a leitura. E ele diz assim: quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. Então, 200 anos de cristianismo, a gente já sabe que muitas lutas aconteceram com os primeiros cristãos, mas o fato é que o cristianismo foi se ampliando, apesar dos embates, né, que ele teve que enfrentar. Então, estamos aqui no ano 200. E aí, o que que acontece? O Emmanuel narra aqui para gente que estava acontecendo uma grande palestra no mundo espiritual e, terminada a palestra, vários amigos oscularam, né, as mãos do palestrante, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. Ou seja, esse palestrante, que é Cláudio, ele está falando para trabalhadores no cristianismo ainda daqueles 2 primeiros séculos, né, do que eles precisariam fazer para a implementação do cristianismo na Terra. Então, um dos personagens, né, uma das pessoas, procura o Cláudio e diz assim: ó, diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa, ou seja, era alguém muito próximo, esse que vai procurar o Cláudio. E o Cláudio diz assim: Varro! Exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. Aí ele descreve, né? O Emmanuel descreve como ficou esse um abraçado do outro. Tratava-se de velho romano, no caso Varro, né? De olhar percussiente e triste, cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada de encontro a repentino clarão de aurora. Então estava ali o Varro muito entristecido, quer dizer, abatido, porque ele estava muito aflito e preocupado, e vem pedir ajuda ao Cláudio. E então ele narra, o Cláudio até entende, né? Ele diz que vai reencarnar. Aliás, é aqui, ó. Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados, ou seja, eles eram amigos de experiências na Terra e no passado, no mundo espiritual. Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro, então guindado à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta, ouvindo com atenção, obtemperou admirado: mas por quê? Conheço-te o acervo de serviços, não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto, até ao extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da terra? Então a gente vê aqui que o benfeitor Cláudio, ele tenta dissuadir o Quinto Varro de reencarnar só por causa do filho, que essa era a razão,
do Quinto Varro ter pedido, né, a interferência do Cláudio para que ele tivesse autorização de reencarnar. E ele mostra aqui claramente que o Quinto Varro ele teve um bom desempenho não só no campo da vida profissional, né, como ele diz aqui no mundo patrício, né, ele se dedicou com sacrifício, né, ao trabalho correto, mas também foi um cristão, ou seja, ele trabalhou pela divulgação do Evangelho de Jesus. E que, segundo Cláudio, ele achava que ele não precisava se envolver agora novamente numa encarnação na Terra para. Ele poderia trabalhar no mundo espiritual. Mas o Cláudio acaba concordando no final, né? Ó, ele pretendia voltar ao plano físico. Aí o Cláudio diz a ele, responde: Pois bem, concluiu o companheiro generoso. Endosso-te a decisão confiantemente, ou seja, ele ouviu do Quinto Varro argumentos de amor suficiente ao filho e do empenho que ele iria dar, e queria, além de ajudar o filho, poderia trabalhar também, mais uma vez, na edificação do cristianismo na terra. Aí ele diz, ó, concendo-te 20 lustros, ou seja, 100 anos, para o trabalho a realizar. Creio que um século bastará. Determinaremos medidas para que sejas sustentado na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, que é o filho, né, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Então, caberá, né, ao próprio Quinto Varro assumir as consequências disso aí. Então, ele foi Quinto Varro e ilustra para nós a figura de Bezerra de Menezes, uma das encarnações, não foi a única, certamente. E um outro destaque que a gente selecionou aqui para conversar hoje é o que está registrado no livro Semeador de Estrelas, né, da Sueli Caldas Schubert, em que ela registra um diálogo que Divaldo teve com o Dr. Bezerra. Claro, ele via Bezerra de Menezes e conversava com ele naturalmente, e o Divaldo, curioso, perguntou para ele, ao Bezerra de Menezes, qual foi a maior felicidade quando chegou ao mundo espiritual. E Bezerra respondeu para ele: A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via bela e radiante, radiosa. Minha filha, é você, Celina. Então, observe bem que Celina é alguém da intimidade de Bezerra de Menezes, né? Para chamar de minha filha. E ela é assessora de Maria, mãe de Jesus. Então, vemos que são almas que já se encontram em grandes condições de elevação. Aí ela diz: Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, isso ele contando por de volta. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hortes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: Venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o doutor Bezerra concluiu, falando, né, para o Divaldo: A felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos,
das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. E para encerrarmos, mais três livros que eu achei que vale a pena mencionar. Um é esse, Recordações da Mediunidade, onde a nossa querida e estimada Ivone Pereira registra, né, as orientações de Bezerra de Menezes a respeito da mediunidade dela própria, mas sob a orientação de Bezerra de Menezes, e também da obra, né, de André Luiz. Ele, Bezerra de Menezes, aparece no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, quando uma das pessoas que o grupo, né, ordenado por Jerônimo, vai resgatar para o processo de desencarne, ela, Adelaide, ela é uma diretora de uma casa que atendia órfãos no Rio de Janeiro. E quem é que vem recebê-la? Bezerra de Menezes. Então ela vê Bezerra de Menezes, então a gente vê que havia entre eles uma grande intimidade. Então Bezerra de Menezes está sempre ligado, né, a alguns orfanatos no Rio de Janeiro e certamente em outros lugares do Brasil. E a última obra, enfim, é o de Frederico Figner, que, quando desencarna, escreve através do Chico Xavier o livro Irmão Jacó, chamado Voltei, com o nome de Irmão Jacó, chamado Voltei, onde ele conta a experiência dele. Ele desencarna em 1947 e uma das pessoas que vai recebê-lo, ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. No seu desencarne, além da sua filha querida, é a figura de Dr. Bezerra, que vai acompanhar ele no processo de desenlace e acolhimento no mundo espiritual. E para encerrar, finalmente, eu fiquei pensando, que benefícios podemos esperar do nobre espírito Bezerra de Menezes? Eu compartilho com vocês aquilo que eu entendo que a gente pode afirmar, né? Sabendo que os espíritos superiores se interessam por todos aqueles que aspiram servir ao bem, seja de que forma for, podemos orar a ele, Bezerra de Menezes, com sinceridade diante das nossas aflições, rogando forças para transformá-las em conquista de valores morais, tais como a humildade e a resignação, que ele soube sempre nos ensinar. Especialmente diante dos desafios nas tarefas do bem, guardemos a certeza de que Ele, direto ou indiretamente, estará nos auxiliando e que Jesus nos ampare e nos assista na nossa jornada. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Mais uma vez, Guilherme, muito obrigada por nos trazer essas colocações, mais informações sobre esse espírito tão iluminado que esteve aqui conosco, que nos deu o verdadeiro exemplo do amor ao próximo. Agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e reforçamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, onde estudaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos assim, finalizando o nosso encontro, fazendo a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pensar no nosso Mestre e amigo Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais esse encontro de aprendizado, de esclarecimento. Agradecemos a Dr. Bezerra por seu exemplo de amor ao próximo, seu exemplo de dedicação aos mais necessitados. Que possamos seguir esse exemplo, que possamos lembrar quanto nós podemos dar para o nosso próximo. Uma palavra amiga, uma prece, um simples sorriso. Que sejamos os seguidores do Cristo, trabalhando em prol da nossa humanidade terrena. Pedimos assim, Senhor,
que essa vibração de amor e fraternidade permaneça em nossos corações e que possamos distribuí-la para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Graças a Deus. Obrigada a todos, muita paz. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus.